Primeiramente, saudações a todos. Meu nome é Carlos Anderson. Eu sou integrante do programa Residência Pedagógica da Unilab e eu estou aqui para falar sobre um dos físicos mais importantes que mudou muita coisa na física. Este é o Albert Einstein. Bem, agora eu vou falar sobre sua infância e sua formação. Primeiramente, ele nasceu na Alemanha, no dia 14 de março de 1879, na cidade de Ulm. Então, Albert era um cidadão da Alemanha. E em 1881 ele ganhou uma irmã chamada Maria Einstein. E Albert ele começou a falar somente por volta dos 3 a 4 anos de idade. Se você for comparar isso com as crianças de hoje, como também da criança daquela época, você começar a falar, a reconhecer palavras, a falar, né? Por volta dos 3 e 4 anos de idade, está bem atrasado em comparação a outras crianças. Então, continuando sobre a sua infância e sua formação, ele tinha dificuldade para se expressar, porque como ele começou tarde, né, a falar, ele tinha essa dificuldade para se expressar. E dizem que antes dele falar, né, com alguma visita ou com qualquer outra pessoa, nesses 5 6 anos de idade, ele ensaiava essas palavras, ou seja, antes de ele começar a conversar com alguém, ele ensaiava o que ele ia falar para saber como lidar com a situação. Ele demonstrava uma visível dificuldade para ler e escrever. Então, com tudo que foi dito até agora, os pais dele eles notaram que tinha algo diferente, e então eles levaram Albert a um doutor na época, porém o doutor não conseguiu achar nada de errado com ele. Mas os cientistas de hoje, ao estudar, né, o corpo de Albert, como também seu cérebro, eles afirmam que Albert era dislexo. O que dislexo significa? Perturbação na linguagem, na aprendizagem da leitura, pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como também na transformação de signos escritos em signos verbais. Então ele tinha essa dificuldade, como vem citando aí, de ler, escrever e assim por diante. Mas, embora Albert ele era dislexo, isso não afetava em nada a sua genialidade, pois, trazendo alguns exemplos, alguns gênios, né, que a gente considera como bastante famosos, eles eram dislexos, como o Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, como outro artista, o Picasso, como também o músico John Lennon, ou seja, várias pessoas que nós temos de referências da música e esportes também, eles têm várias pessoas dislexas. Então, essa, por assim dizer, deficiência, ela não afeta em nada a pessoa. Quando o seu amor pela ciência iniciou? Tudo mudou nos seus 5 anos. Ele ficou doente e ganhou uma bússola de seu pai. Então, Albert, a sua infância foi um pouco diferente de uma criança normal, pois ele gostava de ficar em casa e criar várias coisas. Ele gostava de observar coisas. Ele não era uma criança que gostava de sair de casa e brincar com outras crianças. Então, ele ganhou essa bússola do seu pai para se distrair. Dizem que ele ficou noites observando essa bússola, fascinado por tal objeto. E com certeza se perguntando, né? Como aquilo funcionava, porque sempre aquilo apontava para o norte e muitas coisas. Então, essa bússola, ele ficou inspirado a investigar, a se perguntar coisas sobre ciência. E algo notável é que mesmo ele sendo uma criança, ele aparentava ser muito inteligente. Uma vez, o seu tio explicou princípios básicos da geometria e, logo depois de um tempo, ele chamou seu tio para conversar e provou o teorema de Pitágoras. Ele não simplesmente decorou o teorema de Pitágoras, ele conseguiu uma maneira de mostrar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que isso fazia sentido. Então, Albert, mesmo ele sendo uma criança, ele era muito inteligente. E, como vocês devem ter notado, ele mostrava bastante aptidão em matemática e física. Então, Albert, ele
gostava dessa matéria, ele tinha uma aptidão, mas em outras, como eu já vi falado, ele não era tão bom. E aos seus 9 anos, depois que ele terminou seu ensino fundamental, ele começou a frequentar uma escola chamada Ginásio Luitpold em Munique. Esta é uma imagem, né, que eu trouxe para vocês desse ginásio como era na época, como também como ele está agora. Então, Albert ele começou a estudar nessa escola aos 9 anos de idade, porém, nessa escola ele sofreu bastante, pois, como foi dito até no início, ele tinha dificuldade em interpretar texto, como na leitura também e na escrita. Então, essas matérias que a gente teve quando era criança, como geografia, história, era um terror para ele, pois ele não conseguia aprender bastante. E sem falar que naquela época eles eram ensinados a ter aula de idiomas, como francês e grego. Ou seja, essas matérias, Albert ele era ruim, mas não porque ele não gostava dessas matérias, mas porque os professores da época, eles simplesmente faziam os alunos decorar as coisas. Eles não conseguiam fazer as crianças se interessar por aquele assunto. Eles simplesmente faziam de uma forma que decorava. Ou seja, aqueles alunos que gostavam de decorar as coisas, eles iam bem e passavam de ano. Enquanto alunos criativos, como Albert Einstein, ele não iria tão bem, porque ele queria achar uma maneira criativa de resolver tal coisa. E falando dessas características, Albert ele era considerado um gênio em contas e raciocínio lógico. Ou seja, como ele mostrava aptidão em matemática e física, ele tinha certas facilidades em contas e raciocínios. E Einstein, ele já matou a aula. Como eu disse, ele não conseguia aprender, ele não gostava do método como seus professores ensinavam. Como eu disse, eles só queriam que os alunos decorassem e não pensassem de uma maneira criativa. Então Albert ele já matou a aula. E o professor dele, perdão, o diretor, ele disse o seguinte: você nunca vai ser algo na vida. Então, o diretor dele, né, disse que ele nunca ia ser uma pessoa na vida. E para surpresa desse mesmo diretor, algum tempo depois, né, quando Albert foi considerado um gênio, o colégio ganhou o nome dele. Albert, ele era apaixonado por violino. O interessante foi que aos seus 5 anos, que ele começou os seus estudos sobre violino, porque sua mãe ela gostava bastante, né, de música, então como também de violino, porém ele não continuou, pois ele não conseguia gostar da ideia de ter alguém ensinando ele violino. E aos 13 anos, ele descobriu, né, as composições de Mozart, que era um músico na época, e ficou apaixonado por música e decidiu voltar para os seus estudos em violino, porém de uma maneira diferente. Ele queria só que sem professor. Então ele aprendeu sozinho a tocar violino. E muitos músicos daquela época, famosos também, tocaram com Albert e disseram que o cara mandava muito bem. Em 1894, por volta dos seus 15 anos, sua família foi obrigada a mudar de cidade em busca de emprego. Eles perderam um contrato enorme com a cidade atual, Monique, e sua família foi para a Itália para instalar sua empresa lá, enquanto Albert ficou em Munique com seus parentes, pois ele precisava terminar seus estudos. Mas com tudo que eu contei até vocês, que ele matava a aula, não gostava dos professores, será que ele ia aguentar aquele colégio? Então, no final de 1894, ele conseguiu um atestado médico e foi ao encontro de sua família. Ou seja, ele conseguiu um atestado que dispensava ele da escola e foi para a Itália com sua família. E ele fez o vestibular para uma das melhores universidades da Europa. Porém, como ele conseguiu o atestado, ele foi dispensado do ensino médio e não terminou. Mas mesmo assim, Albert ele tentou fazer o vestibular dessa universidade e não passou. Pois, como a gente tinha contado atrás, ele não era bom em matérias a não ser em física e matemática. Porém, a sua aptidão em matemática e física, o seu desempenho nessas duas matérias, nessa prova, chamou a atenção de diretor da universidade,
que incentivou Albert a terminar os estudos e depois fazer o vestibular novamente. E foi assim que Albert ele passou em uma das melhores universidades da Europa. Ele voltou a estudar novamente. Diferente de Munique, as escolas da Itália eram bem mais liberais e bem mais criativas. Então, graças a essa escola, Albert conseguiu aprender tudo, conseguiu prestar atenção nas aulas e passou na Universidade da Europa. Porém, como o seu ensino médio também não foi bom, por causa daqueles professores, a faculdade também não foi bom, pois as aulas eram chatas, de acordo com ele, mas com muito esforço dele, ele conseguiu passar na universidade e conseguiu se formar em física. E depois de um tempo, ele conseguiu se casar com Mileva. Mileva, ela era a única mulher que cursava matemática na época, então ela chamava bastante atenção. E em 1903, eles tiveram um filho chamado Hans Albert, que como vocês podem ver na gravura abaixo. Porém, depois que ele terminou, né, a sua faculdade, nenhum professor queria Albert como seu auxiliar, como também ele não conseguiu achar nenhum emprego em alguma universidade, pois todo mundo sabia como era Albert. Ele, como eu já tinha falado, ele matava a aula, ele não prestava muito bem atenção, né, em outras matérias, então ele conseguiu queimar o seu próprio filme com vários professores. Como nenhuma universidade queria, né, contratar Albert, ele conseguiu um emprego, só que no departamento de patentes da Suíça, onde não era um emprego ruim, mas não era algo que ele gostaria de ficar para sempre. Ainda bem que nesse emprego ele tinha bastante tempo, ou seja, enquanto ele corrigia algum documento, entre outros, ele conseguia pensar nas coisas, ele conseguia escrever artigos científicos. E desses artigos científicos surgiu várias coisas que hoje em dia a gente ainda estuda. E nessa época, né, depois que ele tinha casado com Mileva, tivesse achado esse emprego no departamento, ele conseguiu escrever vários artigos que eu vou trazer aqui para vocês, as contribuições de Albert, né? Em 1905, ele publicou uma série de artigos. O primeiro artigo que foi famoso foi o movimento browniano, que basicamente mostrou que existiam elétrons. Ou seja, eu não sei se vocês já viram o que é um elétron, mas naquela época, um elétron ele não era algo bem aceito na comunidade. Eles não conseguiriam acreditar que existe uma partícula tão pequena quanto um elétron, quanto um átomo. E depois, o seu próximo artigo que foi publicado, ele falou sobre um efeito fotoelétrico. Neste artigo, Albert ele mostrou que a luz ela não se comporta como uma onda, mas sim como partículas de energia. E um dos seus artigos mais famosos foi sobre espaço e tempo são relativos. Ele publicou algo relacionado ao espaço e o tempo, ou seja, também a teoria da relatividade restrita, algo que vocês vão estudar em física. E o que diz essa teoria da relatividade restrita? Então, basicamente, para você entender o quanto isso mudou, é que naquela época os físicos e matemáticos definiam um ponto fixo, ou seja, um ponto para ser um referencial e não mudavam esse referencial de forma alguma. Para a teoria da relatividade restrita, ele diz que não existe um ponto de referência único no universo para definir as velocidades em que que os objetos se movimentam. Todos os números são estimados baseados em outros objetos que também estão se deslocando de um ponto para outro. Quando estamos dentro de um trem, não estamos nos movendo, ao menos não em relação a esse meio de transporte. Mas o trem está se movendo em relação ao solo, o que quer dizer que todos os passageiros também estão se movendo quando relacionado com qualquer coisa que esteja do lado de fora. Ou seja, explicando um pouquinho mais simples, quando você está dentro de um trem ou de um ônibus, se você adotar um referencial sendo uma pessoa que está ao seu lado, teoricamente vocês dois não estão se movendo, pois você está observando ela e ela está ali observando que nenhum dos dois está saindo do canto. Mas se o referencial for algo de fora, ou seja, uma planta, uma outra pessoa que está fora do trem ou desse ônibus, aí sim você está se movendo e dá para calcular velocidades
Então, este conceito que o Einstein apresentou, ele mudou bastante coisa e também ainda é muito aplicado hoje em exemplos que vocês ainda vão aprender um pouco mais sobre isso no próximo ano, não sei dizer ao certo. Como também ele criou a fórmula que, que mostrou que massa e energia podem ser equivalentes. Ou seja, ele disse que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado, que é o Czinho. A gente vai ver, né, um exemplo da aplicação daquela fórmula que eu acabei de dar para vocês. Diz assim: um elétron tem massa de 9 vezes 10 elevado a 31. Calcule sua energia do fóton produzido por esse elétron, dado que C é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Então a gente já tem a fórmula, né, que é energia igual a m vezes C. A gente vai substituir todas as informações que a gente tem até o momento. Logo, vai dar, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 31 vezes 3 vezes 10 elevado à oitava ao quadrado. A gente resolvendo a potenciação ali vai ficar 9 vezes 10 elevado a 16. E a gente só repete o outro membro. A gente resolvendo agora essa multiplicação vai dar 81 vezes 10 elevado a menos 15, que esse é o resultado que a gente estava esperando, tá bom? Em 1915, Einstein apresentou seu trabalho mais famoso, aquele artigo que falou sobre a teoria da relatividade restrita. Para ele, era somente um esboço, onde ele apresentou apenas referências como objetos parados ou se movendo em linha reta. Só que ele sabia que o universo era muito mais complexo do que esses dois casos, pois tudo se movimenta de forma mais complexa. Então, ele conseguiu encaixar essa parte sobre se mover em mais de em ser de linha reta ou parado, e ele demoliu e substituiu a lei que regia naquela época, que era a da gravidade inventada por Isaac Newton. E por último, Albert ele ajudou a construir a bomba atômica. Então, Albert ele, ele ajudou a construir essa bomba nos requisitos científicos. Ele não participou, né, diretamente. E esse foi uma das suas últimas contribuições que eu trouxe aqui para vocês. E eu agradeço pela atenção prestada até aqui e desejo a todos felicidade e que fique bem.